Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 10 de março de 2022, quinta-feira, para mais uma palestra pública. E todas as quintas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, com exceção do mês de abril, que teremos temas voltados para a educação do espírito, e setembro, que temos temas voltados para as questões ecológicas. Fora isso, os outros 10 meses é o estudo do Evangelho. E hoje nós estamos recebendo a nossa companheira Tereza Cristina, do Centro Espírita Aristides Silva, em Teresópolis, região serrana também, aquele arzinho mais gostoso, mais tépico, que falará conosco do tema referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a nossa companheira Tereza vai conversar conosco sobre o item 6, Parábola dos Talentos. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião pública, nós vamos fazer a leitura do preparo e a nossa prece. O nosso preparo é do livrinho Minutos de Sabedoria. E hoje nós vamos ler o item número 10, que diz assim: modifique seu modo de pensar para que a sua saúde se firme e estabeleça. Pare de queixar-se de doenças. A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais, sob todos os pontos de vista. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Jesus, vamos pensar dos amigos espirituais, esses companheiros queridos. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que cada um de nós está tendo de aqui se reunir para refletir sobre os ensinos do Mestre Divino. Que todos nós, Senhor, possamos ser abençoados, amparados, esclarecidos e consolados neste momento, que as nossas melhores vibrações possam envolver a todos, e por acréscimo de misericórdia, Senhor, te pedimos que ampare e console todos os nossos irmãos, não importa onde estejam neste planeta, não importa se são encarnados ou desencarnados, mas que todos esses irmãos que estão em sofrimento nesse momento possam ser amparados pelo seu amor, pela sua compaixão e pela sua misericórdia, Senhor. E assim, unidos por essas bênçãos que caem do alto, te pedimos, Senhor, amorosamente que nos permita iniciarmos a nossa reunião pública desta noite, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, estamos recebendo a nossa irmã Tereza Cristina, do Centro Espírita Aristides Silva. Ela tem até 19, pode até 20h35, tá? Para ela fazer as suas reflexões. Que Deus te ampare, que te abençoe, tá bom? A palavra está com você. A nós todos. Eu quero agradecer essa oportunidade bendita de trabalho e de estudo, né? Que a gente precisa mesmo de aproveitar todas as oportunidadezinhas que nos são emprestadas, né, para o nosso progresso, para o nosso adiantamento. Bem, como a Rose já falou, a gente vai tratar da parábola dos talentos. Eu sei que esse grupo que está aqui é um grupo mega estudioso e conhece a parábola dos talentos de cor e salteado. Mas, por uma questão de contextualizar, eu gostaria só de ler para a gente relembrar. Pode ser? Vão ficar entediados? Não. Pode ser? Então tá, vai ser rapidinho, então. Parábola dos talentos. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o mestre:
O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O outro que recebera 2, da mesma sorte, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão. Além desses, mais 5 que lucrei. Respondeu o amo: bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão. Além desses, 2 outros que ganhei. E o amo, servidor bom e fiel, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe de onde nada pusestes. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, 25, de 14 a 30. Bom, isso aqui, aí eu tenho esse livrinho aqui, que todos já conhecem, que é um livrinho antigo, As Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desse nosso material aqui, que é simples, e que tem uma amplidão muito grande de informações que que em relação às parábolas, cada hora que a gente lê, a gente tem um sentimento, tem uma ideia, tem uma interpretação, não é verdade? Cada momento que a gente amadurece um pouco mais, a gente volta a ler, entende um pouquinho mais, Vê uma palavra ali, uma luz aqui, E aquilo vai acrescentando realmente em relação ao nosso amadurecimento, A nossa capacidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui o ecrã, porque a gente faz uma seguidinha, como eu falo muito, eu fico preocupada em perder, porque eu vou toda a vida, Então, é coisa de professor mesmo. E eu estou aqui com um esqueminha. Estão todos me ouvindo bem? Então, Então, tá ótimo. Que é o nosso assunto da aulinha de hoje. A aulinha, Olha só, cara de pau eu.
Vamos lá, eu vou passar aqui o modo. Ana me conhece, né, Ana? Sabe como é que é, né? Vamos lá. Bem, aí vamos contextualizando um pouquinho as características das parábolas de Jesus. Elas estabelecem padrões diante da vida. Não é isso que as parábolas nos trazem? Elas nos trazem modelos a seguir. Elas nos trazem entendimento, elas nos trazem encorajamento, nos trazem bom ânimo, não é? Em pequenas histórias que Jesus vem passando, que nos contou, né, que vem nos contando, e a gente até hoje vai recontando, né, vai reouvindo, em pequenos pedacinhos, é igual o miudinho da história de vocês aí, né, do grupinho, né? Ele vai no miudinho, e Jesus era assim. Por quê? Porque ele sabia que nós também já éramos miudinhos, né? Que nós ainda somos miudinhos ainda, né? Mas estamos lá numa briga constante para aumentar um pouquinho o nosso tamanho espiritual. Outra característica, ela é o quê? Ela ilumina, mas ela respeita a condição evolutiva de cada um. Jesus sabe que em determinado momento, talvez a gente não suporte aquela carga, talvez a nossa fé não esteja muito bem sedimentada, talvez a nossa fé, né, a fé vacilante, ou a gente se deixa envolver por algumas dores, por algumas coisas que nos tomam assim e nos tiram do chão, né? Mas aí cada um tem cada um de nós tem várias oportunidades e ele nunca condena, né? Ele sempre ajuda, ele sempre está enviando emissários para nos ajudar, nos fortalecer e nos esclarecer. Outra coisa foram feitas para quê? Foram feitas para frutificar, para multiplicar o caminho do progresso para o espírito imortal. Então, as parábolas, todo o ensinamento de Jesus foi feito para o ensino, para o espírito imortal. Imagina se nós tivéssemos só uma condição, né, fôssemos só aquele recém-rebento lá atrás, né? Como a gente ia entender, que nós estamos hoje sem entender muito o que ele escreveu naquela época, o que ele viveu, o que ele demonstrou, vivenciando, né? Não foi só em palavras, né? Ele vivenciou, ele mostrou para a gente o que é, dada a sua amplitude espiritual, porque ele era um Cristo, né? Ele é um Cristo, um espírito puro, purérrimo, puríssimo. E ele, o que acontece com essas falas de Jesus? Com essa condensação de Jesus em pequenas historinhas? Reflete bilhões e bilhões de condensado de conhecimento do dirigente do orbe terrestre, que é Jesus. Você imagina como é que foi assim difícil no sentido trabalhoso, né? Para Jesus conseguir condensar toda aquela luz dele, toda aquela emanação que ele tem de luz, de bondade, de amor, né? E vir aqui para a gente, né? Pobrinhos ainda, primitivos, primários ainda, ser orientado através dessas parábolas. Tanto é, né, que elas estão aí rolando, desde quando os evangelistas as escreveram, né, contaram em palavras, porque a gente precisava ter esse contato diário com essas palavras, não é verdade? Porque senão a gente esquece, né, a gente esquece. Vamos lá. O que eram, então, aí o povo fala talento, 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 aí muitas das vezes a gente pensa que talento era uma moeda, né? Mas, na verdade, eu fui pesquisar, né? Até porque o Haroldo Dutra me chamou a atenção numa palestra para isso, porque na minha cabeça talento estava fechado, que era dinheiro. E, na verdade, não é, né? O Haroldo é que deu essa sacada numa palestra dele, e eu falei, opa, peraí,
Deixa eu pegar isso aqui mais fundo. Porque eu sou um aprendiz, né? Somos todos aprendizes, né? Então a gente aprende uns com os outros, né? Graças a Deus, né? Que vivemos em sociedade para isso. Talento, do latim talentum, do grego antigo talatum, significando escala, balança. Era uma unidade da antiga Mesopotâmia para grande quantidade de massa, né? Sendo criada na Suméria. Foi usado em toda a antiguidade, com poucas variações de peso. Na época de Jesus, mais ou menos, aqui está muito certinho, 58,9, né? Mas eles tinham mais ou menos assim, talento grande, 60 quilos, e um talento pequeno, 30 quilos. É o que é mais vinculados, assim, que cada lugarzinho tinha lá os seus detalhezinhos que para a gente não é significante hoje, né? Então, os hebreus chamavam talento de kikar, né? Vamos lá. As civilizações da Mesopotâmia, né, que são os babilônios, os sumérios e os acadianos, mais os hebreus e os egípcios, dividiam o talento, né, aquela 60 quilos, né, em minas, cada mina subdivididas em 60 ciclos. 60 minas subdividia-se em 60 ciclos. Um talento tinha, então, 3.600 ciclos. Os gregos também usavam a razão, né, das minas e tudo. Sendo que a mina equivalia a 10 dracmas. Dracmas já era a moeda que era paga para os trabalhadores da época. O dracma, o denário, né? A dracma tinha de 4 a 6 gramas. Aí já era uma moedinha mesmo, né? E como era uma unidade de massa mesmo, ela era confundida como se fosse moeda. Por isso, né, o uso, pois era usado assim, para designar aquelas grandes quantidades, porque era ouro, prata, tinha também cobre, e geralmente eram em metais. Muito usado, focado mesmo, era no ouro e na prata. Para ilustrar um exemplozinho, para se ter uma ideia da riqueza do aristocrata naquela época, né, dos aristocratas romanos, a gente pode sentir assim como é que chama? Os dotes, né? Um exemplo de dote. Variava de 50 a 300 talentos, normalmente em ouro. Aí a Júlia Césares, que é a filha do Júlio César, ela foi dotada em 100 talentos de ouro no seu casamento com Pompeu. Essa quantidade corresponde a cerca de 3,6 toneladas de ouro, gente. Misericórdia. Isso dá hoje, eu fui fazer um cálculo, dá hoje quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais, aproximadamente por aí. 1 trilhão, é dinheiro pra caramba. A bichinha era rica e deixou o Pompeu cada vez melhor, né? Na situação material. Bom, hoje não, né? Hoje a gente tem esse talento, né? Significando só o quê? Aptidão, inteligência, né? Capacidade de exercer determinada ocupação, de desempenhar uma atividade, né? Então, a gente tem o conjunto de aptidões naturais ou adquiridas, né? As naturais seriam basicamente os dons, né, que a gente herda, né? Uns são mais falantes, outros são menos falantes, mais pensativos, né? E essas coisas por aí. E adquiridas são aquelas que a gente vai trabalhando, vai condicionando para ter êxito em determinada atividade, né? Hoje em dia, se você não for um funcionário capacitado, não estivesse capacitando, o próprio mercado de trabalho te põe para fora, né? Então, a palavra talento já tomou uma outra conotação, né? O cara que tem talento é o cara que tem um super nível de capacidade, né? Bom, essa é a modulação, né?
Então, vamos agora começar a refletir, né? Muitas são as possibilidades de reflexão sobre as parábolas de Jesus. É o que eu já tinha, né, comentado lá em cima. Quanto mais amadurecimento e conhecimento dos evangelhos, né, e da doutrina espírita, e cada um na sua fé, cristão ou não, né, que toquem a espiritualidade, quanto mais maduros dessa forma, a sua visão tem um ângulo mais determinado, mais abrangente, né, mais dinâmico. Então vamos nós aqui construir um novo olhar, né, hoje. Que são os personagens? Vamos começar então decifrando, né, os pedacinhos. Quem são os personagens na fala de Jesus nessa história, né? O Senhor, lógico, seria Deus, né? Os servos, quem? Nós mesmos, a humanidade, né? Os talentos são os recursos que recebemos da providência para benefício próprio e de nossos semelhantes. Que estamos aqui em comunhão, em comunidade, justamente para isso. Tivemos agora um episódio catastrófico aí em Petrópolis, em que todo mundo se movimentou, não só de Petrópolis, mas também de Teresópolis, também de Nova Friburgo, todos os que estavam na vizinhança. Então, usaram do seu talento pessoal, tipo, eu tenho condição de levar o transporte, eu tenho condição de fazer o depósito, cada um usou a sua capacidade, seu recurso, né, recebido pela providência divina, para auxiliar os irmãos de Petrópolis, né? E o que é essa distribuição? Né, que ele distribuiu os talentos, cada um de um jeitinho. Um com mais, outro com menos, outro com quase nada. Por quê? É a capacidade que cada um tem de utilizar aquele talento de Deus. Porque se ele colocasse em nós todas as informações que ele tem, nós íamos explodir, porque a gente não tem um vaso suficiente para segurar tudo isso. Tanto é que quando a gente reencarna, a gente quer, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Calma, meu irmão. Calma, que o seu vasinho é pequeno. Você vai só com essa tarefinha aqui e reza para Deus, ora bastante para não sair do caminho. Não é verdade? Então, a gente é assim, a gente é um vasinho de barro. Nós estamos pretendendo ser uns vasinhos de porcelana, né? Aquela chinesa, boa, bem fininha. Por enquanto, somos um vaso de barro mesmo. E aí temos mais também aquele tempo concedido para a sua movimentação, porque ele deixou, né, os talentos com os servos e partiu. Essa movimentação tem associação com a existência terrestre. É o tempo que estamos aqui. O que estamos fazendo com esses talentos que Deus nos deu, né? Que o Pai nos ofereceu, com essa oportunidade belíssima de estarmos aqui nesse momento de transição planetária, nesse momento onde as forças telúricas estão realmente em ebulição, não só por uma questão viral, mas também por uma questão bélica que nós estamos aqui passando, ali com os nossos irmãos da Ucrânia. Quer dizer, é um momento que a gente precisa mesmo focar na espiritualidade, focar nas forças divinas e ter a fé cada vez mais sedimentada, quiçá incondicional, porque é isso que nos põe de pé, verdade? Vamos lá. O que trata a parábola, né? O que trata a parábola? A parábola dos talentos fala sobre o quê? A multiplicação. Multiplicar talentos é a finalidade da evolução. Cada vez que a gente vem na Terra, somos brindados com uma reencarnação, a gente tem a tarefa de sedimentar em nós mais dons, mais talentos, né? Mais experiência.
Nós somos igual aquele bolo bonito de festa, quando a gente corta assim, aí vê aquelas camadinhas lindas, cada bolo bem feito, né? Com aquelas camadinhas todas. Nós somos aquele bolo, todos em camadinha. Cada existência evolutiva, a gente está ali sedimentando. Então, vamos trabalhar na multiplicação pessoal e coletiva do nosso próximo, né? Daquele próximo mais próximo. Primeiro que somos nós, né? O próximo mais próximo de nós, né? Depois aqueles outros que são quem? A nossa própria família, a nossa vizinhança, a nossa casa espírita, os nossos ideais, né? O nosso trabalho. Porque, querendo ou não, temos, acreditando ou não, temos a nossa centelha divina, né? E a gente ilumina mesmo. A gente ilumina mesmo. Sejamos confiantes nisso. Em outra oportunidade, Jesus havia multiplicado pães e peixes, né? Concretamente, foi um dos milagres do Cristo, né? Um exemplo de multiplicação. E subjetivamente é o quê? É um ensino sobre o milagre da vida, da nossa vida. Em todo o seu evangelho, Jesus multiplicou o amor, não é verdade? Em todo ele, em tudo que foi feito, em tudo que Jesus fez, no breve período que ele nos dedicou presencialmente, foi para ensinar a multiplicação do amor, verdade? A justiça nessa história, porque quem lê pela primeira vez com os olhos de quem é apenas um observador que está lendo uma historinha, fala assim, caramba, que injustiça é essa? O pobrezinho que só recebeu um ainda vai ser tirado ainda? Mas como é que é isso? Mas, na verdade, não tem nada de injusto, né? A distribuição dos talentos em quantidade desigual, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária, de injusta, porque baseia-se na capacidade de cada um. É um pai tão generoso que ele sabe que aquele filho só cabe um, ele precisa daquele um para quê? Para adquirir, né, mais capacidades, né, daquela jornada, para que numa outra jornada ele não sucumba, né, e vai trabalhando e vai conseguindo evoluir. Qual era a missão, né, desses agraciados? O servo de 5 talentos. Quem são esses servos de 5 talentos? São os espíritos experientes, que reencarnam em missões de repercussão social. Divaldo, Madre Teresa, Dalai Lama, quem mais? Irmã Dulce, Chico Xavier. E se a gente for aqui falar, a gente vai ter um rosário para desfiar, né? De exemplos. Porque eles representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus. Estão empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde e os outros dons que lhe foram favorecidos. Cada um desses que eu citei tinha um dom particular, um dom especial, e trabalhando por esse. Para que servem as grandes fortunas? Se dão para ajudar aquela coletividade, né? Para fazer esse dinheiro trazer conforto para as pessoas. Para que serve a cultura se não for para elucidar, para abrir os horizontes? Para que serve o poder se não for para o social? Para que serve a saúde se não for bem conservada? Não é verdade? Então, essa é a missão daquele que já está um pouquinho, né? E a gente sabe que a gente, mesmo no nosso planeta de expiação e provas, a gente tem várias estações, né? Vários degraus, mesmo dentro desse planeta. E se a gente for transportar isso para o todo, também, né? Nós temos várias e várias e várias camadas de servidores
que tem vários e vários deveres, todos em benefício do bem comum, de um mundo melhor. O servo de 2 talentos são aqueles espíritos destinados à tarefa de âmbito familiar. Gente, quanta mãe aí que cria filho sozinho, né? Quanta avó que gerencia a família toda com a pensãozinha do INSS, né? Quantas pessoas têm a tarefa de um idoso, de um parente idoso, né? De um parente acamado. Então, esses espíritos, eles têm uma tarefa importantíssima, que é a tarefa do ajuste familiar, do aporte familiar, né? Porque se você não for bem formado, você amanhã não vai ter respeito pelo idoso, não vai ter respeito pela vida dos outros, né? E nem pela sua própria vida, verdade? Então, esse respeito, eu sou da minha casa, eu faço a evangelização infantil lá, né? Então, eu falava com eles assim, gente, olha, vocês vão me desculpar. Ah, Tereza, que bom que você vai dizer. Não, que bom, coisa nenhuma, meu filho. Eu estou vindo aqui porque eu estou aprendendo, evangelizando criança, para ser avó. Eu estou aqui no preparo para ser avó. Aí, quando eu li isso aqui, eu falei assim, opa, presente, estou aqui na tarefa para ser avó, aprendendo para ser avó. E Deus nos abençoou que nós vamos ter um netinho em setembro agora. Está chegando, não sei se é menina ou se é menino. Mas estou boba da Silva Xavier, né? Bom, aí o servo de um talento só. Servo de um talento. Gente, eu não sei que horas que eu estou falando aqui. Eu vou andar mais rápido. O servo de um talento só. O que acontece com ele? São espíritos que têm a tarefa de promover o seu próprio progresso espiritual, ampliando as virtudes que lhes faltam. Simboliza os homens que perdem as oportunidades dadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. A bênção da reencarnação, né? Que lhes chegam através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, né? De uma injustiça a ser tolerada sem revolta, um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade ou traição a ser suportada com fortaleza de ânimo. É lógico, é evidente que a gente, às vezes, se balança com isso, né? Às vezes, por exemplo, uma enfermidade. Uma enfermidade, às vezes, tira a pessoa totalmente do prumo. Eu vou contar uma historinha minha, pessoal, uma vivência minha. Eu era novinha, não tinha nem ideia que ia ser espírita, né? Que ia enveredar pelos caminhos da verdade do Cristo, né? Aí eu pensava assim, gente, como é que é isso? Tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço vai fluindo normalmente. Não é possível. Eu tenho que passar por alguma coisa para eu ter uma prova, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho que passar por alguma coisa. E realmente chegou a hora e eu passei. Eu passei por um câncer. Há 5 anos atrás, 2016. Mas eu sabia que eu ia ficar bem, porque eu já sabia que ele ia chegar e que eu tinha que vencer aqui, ó, com paciência, com resignação, entendeu? Então, eu estou só colocando por uma questão só de exemplificação, não é porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, não. É que eu já tinha a intuição que eu precisava passar por aquele sofrimento com paciência. Não sabia que sofrimento que era, não, mas eu sabia que tinha uma coisa que eu precisava passar por ela, né? E aí, a fortaleza de ânimo, né? Aí vamos lá retirar uma frasezinha. Dá-se-á aos que já têm e esses ficarão acumulados de bem. O que significa isso? Que todo aquele que zela por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possuiu. Não só aumentar as virtudes que já possuiu, mas também, se, por exemplo, uma pessoa que
que está desviada, né, que cometeu crimes e tudo, mas se realmente ela se compadecer, internalizar a necessidade de que ela precisa do perdão, sai lá um fiozinho de luz e que é visto e acolhido pelos emissários do Senhor. E ele é destinado a uma tarefa humanitária qualquer, para ele reconstituir o caminho, a ordem do Senhor, né? Para chegar ao caminho do Senhor. Ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. É aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa àquilo que recebeu da misericórdia divina. Espiará em futuras reencarnações de sofrimentos a negligência, a preguiça, a má vontade de que deu provas quando se verá privado até do pouco que teve em empréstimo. A gente vê assim criaturas assim em situações dificílimas. Aí a gente se apieda delas, é lógico. Mas está aqui um exemplo de pessoa que, em situação pretérita, negligenciou o talento que foi lhe dado, né? E perdeu aquela chance. Teve que voltar de novo em uma condição de choro e ranger de dentes, que ele iria ter que entender dessa forma dolorosa. Não é verdade? Vamos fazer. Somos assim, a gente de vez em quando a gente cai, né? Um cadinho. Mas vamos lembrar desse ranger de dentes aqui. Vamos lá. Qual é o aferimento desse resultado? O servo bom e fiel aproveitou as oportunidades que lhe foram concedidas para a melhoria do próximo e de si mesmo, né? Progredindo. O mau e negligente servo, por medo de agir, preguiça, descompromisso, desperdiça o recurso que lhe fora confiado. Não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso e ainda por cima culpa o Senhor pelo seu insucesso. Porque o que acontece? Oh, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Se parar e olhar para dentro, sentir o seu coração, vai vir a intuição do que você deixou de fazer para estar passando, né, por aquela situação. Tem situações que são tão nítidas que às vezes você até pensa que está vendo o momento que você fez aquela situação, foi negligente naquela situação. Então, a reflexão final: o Senhor não exige, não reclama de cada um de nós, senão o que é justo. Atento às vossas capacidades e às vossas fraquezas, mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de nós, colocou o germe, desenvolveu. Elias tinha perguntado ao Senhor assim: Ah, Jesus, vamos fazer o evangelho, fazer, né, os escritos que o Senhor está nos demonstrando aqui. Mas para o futuro, quem esqueça, né, tem aonde recorrer. Aí, Mateus, né? Elias é Mateus, e ele escreveu essas belíssimas reflexões dessas parábolas de Jesus, né? E aí, a gente pede a Jesus, né? A Deus, nosso Pai, aliás, Deus nos capacita para vencer. A fé em Jesus Cristo, nos faz enxergar a vida com otimismo. E se Ele é que guia, ilumina e protege o nosso caminho, não há nenhum obstáculo ou temor capaz de nos desanimar, né? Vamos ter essas palavras em mente e confiantes, vamos em frente. Gente, eu vou parar aqui o ecrã. Ai,
Deixa eu primeiro sair desse modo aqui, senão eu vou ficar travada. Opa, agora foi. Vou parar de partilhar aqui. Bom, então é esse assim um singelo recadinho, né, que eu pude trazer para vocês. Eu estou honradíssima de ter sido convidada pela Rosângela. Estamos à disposição, tanto para outro evento ou para agora, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa. Se a Rosângela ainda tem uns minutinhos, a Rosângela não, tá vendo? É o hábito de falar Rosângela. A Rose permitir a gente, né? Pode acrescentar aí as ansiedades e os entendimentos. Né, Ana? Ana que gosta, né, Ana? A Aninha gosta de fazer o comentário. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Não, Tereza. Foi muito didático, muito bom. Gostei muito. E esse lance aí de você ser vovó, você vai Vamos, amar. Muito bom, tá? A evangelização nos ensina muito e nos prepara, é verdade. Verdade, eu falei, eu estou aqui egoisticamente, gente. Eu quero ser avó, estou me preparando para ser avó. Eu estou aqui só no egoísmo. Não, que isso, muito bom. Ai, muito bom. Eu agradeço muito a nossa amiga Tereza, a sua disponibilidade. Fique sabendo que vamos fazer outros convites. Aqui a gente não deixa passar. Se é bom, a gente convida novamente, tá bom? Então, minha amiga, Obrigada. muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu estudo, foi muito rico, realmente ajudou a todos nós. Tem coisas aí que nós achamos bastante interessantes, como você colocou a questão daquele que tem 5 talentos, aquele que tem 2 talentos, aquele que tem 1 talento, né? É uma visão do Rodolfo Caligari bastante interessante e a gente está sempre aprendendo, isso é muito bom. A doutrina nos proporciona essa oportunidade. Então, mais uma vez, peço a Deus que te abençoe, que te ilumine e que permita você estar conosco mais vezes, tá bom? Então, para a gente encerrar aqui, e leva o nosso abraço para os companheiros do Aristides Silva. Obrigada. Obrigada. Então, para nós encerrarmos aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir ao nosso irmão Jorge para fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. O Jorge está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estava acertando aqui só o microfone. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos agradecer. Vamos agradecer ao Senhor a oportunidade que nos foi dada. Mais no estudo, mais aprendizado, mais capacidade de entendimento, enfim, o nosso crescimento espiritual. Essa espiritualidade que está sempre nos apoiando, nos orientando, rogamos também todo o seu concurso, no sentido de nos equilibrar e nos harmonizar e fazer com que enfrentemos esse mundo tão difícil com serenidade, com paz, com equilíbrio. Pedimos ao nosso Pai, nosso Mestre, mais uma vez, em função de tudo isso que foi investigado, que nos foi dada paz e essa harmonia, a permissão necessária para encerrar nossas atividades. Que tantas outras venham existir, que possamos cada vez mais e mais estar em condições de absorver toda essa noção, toda essa orientação, toda essa paz que nos é veiculada. Muito obrigado, Senhor. Esteja, pois, sempre conosco, trazendo o equilíbrio, trazendo essa orientação. E, humildemente, só temos a lhe rogar que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Jorge pela sua prece e quero deixar para todos uma boa noite, com muita paz e muita luz. Tereza, mais uma vez, muito obrigado. E avisar os companheiros que daqui a pouco nós iremos realizar a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos enfermos. Então, um beijo no coração. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem em paz. Que o Senhor abençoe a todos nós.
Amém. Boa noite, boa noite. Não, boa noite.